Olá a todos, meu nome é Leandro Reck. Eu irei apresentar um pouco do trabalho desenvolvido por mim, pelo Cristiano, com orientação do professor Edson Luiz Paduim, que se intitula Análise de Desempenho e Efetividade de Redes Neurais Convolucionais em Plataformas de GPU e CPU aplicadas ao reconhecimento de emoções através de expressões faciais em seres humanos. Bom, primeiramente um breve resumo sumário. Vou abordar um pouco a introdução, o objetivo, a metodologia, a análise dos resultados e conclusão e trabalho. Atualmente existe um crescente interesse na melhoria da interação entre humanos e computadores. E para que essa interação humano-computador seja alcançada, é necessário que o computador se relacione naturalmente com o usuário, semelhante da mesma forma que nós humanos interagimos uns com os outros. Algumas formas de encontrar e conseguir realizar esse tipo de tarefa é através da computação afetiva, inteligência artificial, machine learning, deep learning. Nas últimas décadas, a comunidade científica ela vem tendo um crescente interesse no reconhecimento de emoções. Existem atualmente diversas maneiras que a gente pode expressar as emoções humanas, indiferente se elas sejam através de emoticons, voz, expressão faciais. E atualmente trabalho sobre esse tema e investigo inúmeras técnicas, maneiras, formas de poder realizar a extração de características e como classificar padrões em expressões faciais. Um exemplo de uma técnica dessas é através de redes neurais. Então, por esse motivo, esse trabalho vai apresentar uma proposta de utilização de uma rede neural artificial que vai ser aplicada no reconhecimento de expressões faciais, com o objetivo de diferenciar os diferentes sentimentos que os indivíduos expressam a partir dos padrões de cada uma das emoções. Sendo que essa é uma área de grande relevância para consumidores, organizações, seja, por exemplo, áreas da saúde, marketing, cinema, entre outras. Se a gente analisar a questão da área do marketing, a gente pode tentar pensar de que maneira que eu consigo entender o que o meu cliente sente ao consumir um produto, ou no cinema, analisar as reações das pessoas diante de uma cena de um filme, saber se elas estão gostando desse filme ou se elas não estão gostando, já conseguir ter um feedback do meu cliente. Bom, o objetivo é reconhecer a face e extrair as principais características faciais. Implementar, então, um classificador de emoções, utilizando redes neurais artificiais. Reconhecer as emoções consideradas básicas e universais. No caso, as básicas já seriam a expressão de raiva, nojo, medo, felicidade, tristeza, surpresa. E ainda iremos reconhecer a expressão de neutro. Se não for nenhuma dessas expressões, a expressão simplesmente será neutra. Criar uma rede neural convolucional e realizar o treinamento utilizando GPU. Bom, na questão da metodologia, então, a gente utilizou da plataforma do Google Colab para desenvolver, utilizando a linguagem Python, as bibliotecas do TensorFlow 2.0 e Keras, além do OpenCV, Scikit-learn, NumPy, Pandas e Matplotlib. Bom, o Google Colab a gente decidiu por ele ser um serviço gratuito do Google para aprendizagem de máquina e inteligência artificial, além de ele possuir GPUs gratuitas também, que no caso é a K80, a P4, a T4 e a P100, disponíveis, que são placas da NVIDIA. Bom, o conjunto de dados que nós utilizamos foi o conjunto de dados utilizado foi o FAIR 2013, que é um conjunto de dados open source, foi criado por Pierre Leclerc e Aaron Cove, e depois ele foi compartilhado de maneira publicamente para uma competição do Kaggle no ano de 2013. Então, esse conjunto de dados ele consiste em 35.887 imagens de faces, já em um tom de cinza, uma proporção de 48 por 48 pixels, com um subtotal de 7 emoções. Nessa base, dados os rostos já foram registrados de uma maneira mais ou menos automaticamente para que a face fique mais ou menos centralizada e ocupe aproximadamente a mesma quantidade de espaço em cada imagem. Bom, esse arquivo também ele contém um arquivo CSV, que é o arquivo FAIR 2013.csv, e esse arquivo, que é o arquivo que a gente utilizou para fazer a leitura, ele contém duas colunas, apenas isso. Uma que é emoções e outra é pixel. A coluna emoção ela contém um código numérico que varia de 0 a 6, cada um descrevendo uma emoção. E a coluna de pixels contém uma sequência de números que representam os valores em escala de cinza para cada pixel da imagem do nosso banco de dados, cada uma das imagens. Bom, antes da gente começar a utilizar a base de dados, apenas eu preciso fazer um pequeno tratamento nessa base, pois as informações no arquivo elas estão no formato de string e a gente precisa converter elas para o formato de um array. Para isso a gente utiliza a função do toList,
para fazer essa conversão e a gente já pode sair utilizando tranquilamente essa base de dados. Bom, para o caso da criação da nossa rede neural, foi definido um número total de filtros, no caso nosso num filters, como 32, a divisão do trabalho para realizar os ajustes dos pesos da nossa RNA, da nossa rede neural, ficou como 16 e foi definido um total de 100 para realizar o treinamento. Também foi definida uma métrica de parada, que é o Early Stopping, no período de 15 épocas. O que acontece com essa métrica de parada? Se em 15 épocas eu não tiver nenhuma melhoria na minha rede neural, para o meu treinamento. A nossa rede neural ela possui uma sequência de 4 camadas de convolução, em cada uma utilizada a função conv2D, que recebe o total de filtros, no caso, né, aqui os 32 filtros. Também recebe um kernel size, também 3x3, ou seja, esse kernel size ele vai funcionar como pequenos filtros que vão enxergar os quadros da nossa matriz, no caso os pixels da nossa imagem, e vai percorrendo eles e captando os seus traços mais relevantes. Então nesse filtro ele vai pegar o ponto a ponto e realizar a multiplicação por um detetor de características. Então nesse filtro é pego ponto a ponto, realizada a multiplicação por um detetor de características, que ele é definido pela própria biblioteca utilizada, e assim formando um mapa de características. É utilizado também o hiperparâmetro do padding same, que então, caso seja necessário, vai ser inserido uma coluna extra na nossa matriz, que vai ser totalmente zerada. Em cada camada convolucional também é utilizada a função de ativação ELU. Também usamos a função de max pooling, então também vai receber um kernel size, só que aqui ele vai ser de tamanho 2x2, que vai retornar o maior número daquela unidade, daquela matriz 2x2. E passa esse valor para a saída. Essa sumarização de dados serve para diminuir a quantidade de pesos a serem perdidos pela nossa rede neural, além de também ajudar a evitar overfitting na nossa rede. Cada camada convolucional possui um dropout de 20%, e depois de realizada esses processos, feita a chamada da função de flap, que então vai receber a matriz criada na etapa de pooling como entrada e vai a transformar em um array. Ou seja, ela vai converter a matriz para um vetor de características que será utilizado de entrada para o treinamento da rede neural. A classe model da API funcional o Keras é utilizada no desenvolvimento do modelo de dados. A compilação do nosso modelo a compilação do modelo configura o processo de aprendizado. Também é definido o otimizador ADA, a função de perda, que é o binary cross entropy, e as métricas de accuracy, para a gente ter o retorno da acurácia. Bom, análise dos resultados. Aqui nós temos então como objetivo era analisar a questão dos tempos e diminuir, ter uma quantidade de tempo menor. Em CPU, levou 3.950,44 segundos para treinar nossa rede neural. Com a GPU K80, levou 1.125,37 segundos. Já na GPU P4, 551,6 segundos. Na T4, 417,98 segundos. E na P100, 368,81 segundos. Com isso, se nós compararmos a questão dos tempos, nós conseguimos chegar a um speedup com a K80, se comparado à CPU. A K80 obteve 3,5 vezes um melhor desempenho, a P4 7,16 vezes, a T4 9,45 vezes e a P100 10,71 vezes. No caso, então, aqui a P100 nós obtivemos um melhor resultado em questão de acurácia, comparado com a CPU. Na hora dos testes realizados, a rede neural se comportou relativamente bem. Chegamos a uma acurácia, de uma precisão de 65% na nossa rede neural. Ela simplesmente acabou apresentando alguma pequena confusão para fazer a comparação entre a emoção de surpresa e medo. Surpresa e medo, no caso. O fato de ocorrer essa confusão entre emoção de medo e surpresa é que ambas possuem características faciais que algumas são semelhantes. O que acaba no meio do treinamento da rede neural acaba gerando essa confusão depois na hora de fazer o teste. A semelhança entre essas duas emoções são, no caso, tipo, as sobrancelhas erguidas e o maxilar aberto. Esses são alguns casos, são duas características que são muito semelhantes nas duas. E isso aqui pode acabar gerando uma pequena confusão no momento do treinamento. Então, se a rede neural definir que vai ser surpresa,
ela vai para todos os testes de surpresa, se ela definir que vai ser medo, para todos os testes vai ser medo. Então, gerou esse pequeno conflito nessas duas emoções, essa pequena confusão. Conclusão e trabalhos futuros. Bom, esse presente trabalho ele implementou um classificador de emoções, utilizando redes neurais artificiais, utilizando a tipologia de aprendizado profundo, implementando a rede por intermédio da criação de redes neurais convolucionais profundas, utilizando os frameworks Keras e TensorFlow 2.0. Bom, tivemos apresentar a comparação dos tempos de execução da nossa RNA e a comparação dos speedups. Bom, e também vale ressaltar que essa base, a Fear 2013, não é uma base tão simples de se trabalhar para conseguir chegar com uma acuracidade próxima a 100%. Pois se a gente basear e pegar essa mesma base e comparar com alguns outros trabalhos correlativos que foram usados na mesma base, os autores também não conseguiram chegar a uma acurácia tão alta, ficando bem próxima da acurácia que nós conseguimos chegar. E se for analisar também a competição de 2013 do Kaggle, o primeiro colocado na competição, na época, chegou a uma acurácia, uma precisão de 71%. Também, se compararmos com a nossa acurácia, não ficamos tão para trás, no caso. Por isso, podemos considerar que os resultados apresentados pela nossa rede neural são satisfatórios. E como trabalhos futuros, utilizar outras bases de dados, treinar a rede neural com essa nova base de dados, realizar o reconhecimento de emoções através de vídeos e o reconhecimento em tempo real, e também utilizar a plataforma do Google Cloud TPU, como também até dá para usar o próprio Google Colab, que ele também oferece o uso de TPU. Mas a ideia é utilizar o Google Cloud TPU para novos testes. Perguntas, sugestões, dúvidas, estou à disposição.